Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente vai falar da crise no Oriente Médio. O governo decide não dar visto e residência humanitária a palestinos de Gaza. Por que não, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa foi uma decisão do governo Lula. O governo não vai dar autorização de residência ou visto temporário para fins de acolhida humanitária para palestinos da faixa de Gaza. Vamos separar os palestinos da faixa de Gaza, os moradores de Gaza, dos brasileiros que estavam em Gaza. Todo e qualquer brasileiro, todo cidadão que tem origem brasileira pode voltar ao Brasil, e os palestinos que tinham origem brasileira, você se lembra da saga que foi, aquela lista, Israel autoriza, não autoriza, o Egito também tem que autorizar, passa a negociação pelo Catar, os Estados Unidos também, aquele drama terrível que a gente conhece, e os brasileiros chegaram aqui em novembro do ano passado, eram brasileiros palestinos, né? Então eles tinham todo o direito de voltar. Mas esses palestinos, Megali, naquele momento em que eles pisaram em solo brasileiro, eles pediram ao presidente Lula que ele se empenhasse para que a medida humanitária, de permitir residência e de dar visto temporário humanitário para que outros palestinos pudessem vir para o Brasil, ela não avançou. Né? Pelas regras atuais, apenas palestinos que têm origem brasileira podem entrar no Brasil. O sistema chegou a ser discutido internamente, Megali, eu apurei, no Ministério das Relações Exteriores, porque havia um argumento muito forte. Né? O Brasil já adotou medida humanitária semelhante em relação a cidadãos do Afeganistão, em 2021, né, cidadãos do Afeganistão que correm risco de vida depois que o Talibã tomou o poder, podem vir para o Brasil, sendo ou não brasileiros, tendo ou não origem brasileira. Claro que cada país que recebe cidadãos e refugiados bota limites, né, numéricos, mas o Brasil recebeu cidadãos do Afeganistão, recebeu haitianos depois do terremoto de 2010, recebeu venezuelanos que não tinham origem brasileira, mas que entram por Roraima, e recebeu sírios também. Estou citando assim alguns exemplos apenas. A decisão, apesar de todos esses exemplos, acabou sendo de manter as fronteiras fechadas aos palestinos. Curiosamente, né, Megali, porque o governo Lula tem sempre acusado até, né, de ter um viés pró-Palestina. Muitos integrantes da comunidade judaica que defendem Israel fortemente criticam o governo por causa disso. Então é curioso que justamente quando chega a vez dos palestinos, o governo decide que não vai adotar essa mesma medida humanitária. São diversas as razões que pesaram para isso, segundo eu apurei. Em primeiro lugar, o Brasil há uma convicção de que o Brasil não tem uma boa estrutura para receber esses refugiados, né? Você vê que tem afegãos até hoje no aeroporto de Guarulhos que não sabem para onde ir, tem dificuldade de integração, né? Também houve problemas até hoje em Roraima, né, com a chegada dos venezuelanos. Agora há também problemas, Megali, de segurança, quer dizer, o que se imaginou, o que se conversou, o que se debateu. Você se abrir essa porta humanitária pela situação dramática e terrível que vivem os palestinos hoje na faixa de Gaza, o território foi bombardeado ininterruptamente por Israel, né? Os relatos são de que as cidades inteiras estão inabitáveis, foi todo mundo para o sul, estão confinados no sul, com pouca comida, sem casa, uma situação horrorosa. Se você abrir essa possibilidade, não seriam 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil que viriam para o Brasil, seriam milhares que tentariam vir para o Brasil e haveria problemas até para fazer triagem de segurança, que é exigido, que é uma triagem exigida nesses momentos. Você não recebe todo e qualquer cidadão que quer chegar ao país. Então, diante dos problemas que poderiam, da magnitude desse problema, o Brasil, por enquanto, até agora, decidiu que não vai tomar essa medida em relação aos palestinos, para a decepção de muitos palestinos que pousaram aqui, brasileiros, né, que pedem que o governo tome essa medida. O mais conhecido deles, o Hassan Rabi, né, que aparecia sempre aqui na Band, dava entrevistas, relatando a situação que ele estava vivendo em Gaza e conseguiu voltar para o Brasil com a mãe, com as 2 filhas, com a mulher. Ele já mandou 2 cartas para o presidente Lula, pedindo que o presidente se empenhe, né, para reverter essa... Ele nem sabe que essa decisão foi tomada, mas para fazer avançar
a questão humanitária e de tentar abrir, de fato, o Brasil para os palestinos. Então temos aí essa questão que já foi tomada a decisão, claro que tudo pode ser reaberto e rediscutido, mas por enquanto é isso, Megali. E é o drama dos palestinos, né, que não tem para onde ir. Quer dizer, o que você faz? Eles estão lá na faixa de Gaza, para Israel eles não podem ir. O Egito não aceita. Outros países têm problemas ainda maiores, como a Síria, Líbano. Quem vai receber esses palestinos? Muitos palestinos acham também que não tem que sair, né? Há movimentos que falam, não, tem que ficar, tem que resistir para que Israel não possa no futuro recolonizar Gaza de uma vez. Então são muitas as questões, e no meio dessas questões todas estão crianças, estão mulheres, estão inocentes, estão pessoas que querem apenas viver as suas vidas. Então esse é o drama enfrentado pelos palestinos, que não tem um país que abra as portas para eles generosamente, por vários problemas, não que o Brasil não seja generoso, mas por várias questões complexas que atingem o Oriente Médio, essa região, e que se refletem na vida de cada um deles, que não tem para onde ir, Megali. É bem complicado mesmo, hein, Mônica? Bem complicado. Agora, eles também não são recebidos nem pelos países árabes. A Arábia Saudita não está recebendo refugiados palestinos, por exemplo. Enfim, cada um tem as suas questões políticas, cada um tem... No caso aqui, eu acho que é uma questão de imagem, né? Como você disse. Criou-se um ambiente em que seria um grande desgaste para o governo. Enfim, depois de o Brasil ter assinado lá aquela ação da África do Sul, depois de José Genuíno ter falado que era uma boa ideia você boicotar algumas empresas de judeus, né, um caminho que não tem nada de virtuoso, que a gente já conhece, criou-se ali um ambiente em que seria um grande desgaste receber essa pobre gente, né, que, enfim, é sempre importante lembrar que os israelenses não são Benjamin Netanyahu e os palestinos não são o Hamas. Né? É sempre importante a gente lembrar que são coisas diferentes, que essas pessoas são vítimas do que está acontecendo. Uhum. Mônica Bergamo volta amanhã com outras notícias, com outros furos. Um beijo para você, Mônica. Um beijo, até amanhã.